vocês. Hoje iremos iniciar a nossa segunda videoaula, fazendo uma revisão sobre a história do Distrito Federal. Vocês conhecem Brasília com seus belos monumentos, mas é importante saber que nem sempre foi assim. No início de tudo, assim como o resto do país, Brasília era ocupada pelos índios. Os primeiros habitantes foram os Gês, que viviam aqui há mais de 10 mil anos. A região do Distrito Federal era um ponto de encontro entre os Kayapó, que moravam mais ao sul, os Acroá, os Chavante, os Xerente e os Chacriabá, que moravam ao norte. Como eles não conheciam a escrita, não escreveram sua história. Tudo que foi descoberto por meio de vestígios que ficaram nas pedras e grutas, dos fósseis e dos relatos dos primeiros exploradores, que eram os portugueses e os próprios indígenas. Os anos se passaram, o país foi colonizado e os governantes passaram a olhar Brasília como um bom local para ser a capital do país. O presidente Floriano Peixoto indicou duas missões de exploração e estudo do Planalto Central, ambas chefiadas pelo astrônomo Luiz Cruz. Passou mais de meio século, mais de 10 presidentes e 2 constituições decidiram mudar a capital. No ano de 1946, foi criada a Comissão Poli Coelho, presidida pelo general Poli Coelho, para fazer estudos para a localização da nova capital. Vamos realizar, alunos, as atividades de folha que eu passei para vocês, tá? Que é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o modo de viver, o modo como os índios viviam e como os portugueses viviam, como que eles se vestiam, quais eram os costumes, como que eles viviam, e vocês vão fazer esta pesquisa. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, tá? Tchau! Vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula com a revisão de português. Vamos falar o conceito de sílaba. O que é sílaba? É cada parte da palavra que é pronunciada de uma só vez. As palavras, elas podem ter 1, 2, 3, 4 ou até mais sílabas. Vamos classificar essas palavras também pelo quanto ao número de sílabas. Elas podem ser monossílaba. Por exemplo, aqui, a palavra não. A palavra não, ela tem uma sílaba, portanto, ela é uma monossílaba. A palavra ficar, ela é uma dissílaba, portanto, ela tem 2 sílabas. A palavra palito, palito tem 3 sílabas, portanto, ela é uma trissílaba. A palavra borboleta, borboleta tem 4 sílabas, portanto, ela é uma polissílaba. As palavras polissílabas, elas têm 4 ou mais de 4 sílabas. Vamos agora aprender quando devemos utilizar o S e o SS. Vamos lá, vamos iniciar pelo SS. Nas palavras missão e promessa, nós temos aí o SS entre vogais. Então, todas as vezes que vocês perceberem que a palavra tem 2 vogais, ela é escrita com SS. Agora, tem uma regrinha, que é as palavras com S com som de Z. As palavras com S com som de Z, elas são escritas apenas com um
S. Por exemplo, abuso, casa. Aí você pode perguntar assim, tia, mas por que eu não escrevo SS aqui? Vocês lembram da regrinha que eu coloquei agora no início, antes de apresentar esses exemplos? Estavam falando o quê? As palavras com som de Z, elas são escritas com um S, mesmo que elas estejam entre vogais. Agora, nós temos também as palavras escritas com um S, que estão entre consoantes e vogais. Vamos lá para o exemplo. A palavra concurso. A palavra concurso, ela tem uma vogal e tem uma consoante. Portanto, ela é escrita com um S. A palavra discurso, ela tem uma vogal e tem também uma consoante. Portanto, ela é escrita com um S. Vamos agora para uma coisinha que vocês não podem esquecer, que eu não posso utilizar SS no início de palavras. Eu não posso utilizar o SS no início de palavras. Então, quando eu tenho uma palavra iniciada com S, ela vai ser escrita com apenas um S. Ela não pode ser escrita com dois S no início. Por exemplo, sorvete, sapo, serpente, tá? Escritas com S no início, apenas um. Não esqueçam dessas regrinhas de como utilizar o S e o SS. Se você lembrar dessas regrinhas, você vai conseguir resolver qualquer exercício relacionado ao S e o SS. Certo? Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!